Eu gostaria de tirar algumas lições do primeiro episódio da sexta temporada de Reis, que foi ao ar nesta última noite pelo Univer Vídeo e pela Record TV. Para quem está acompanhando e para quem não está também, a sexta temporada começa ali a partir do capítulo 2 de 2 Samuel, o livro de 2 Samuel. Então nós estamos no segundo capítulo de Samuel, e ali nós entendemos que logo após a morte do rei Saul, o que é que aconteceu com Davi? Vamos lembrar aqui, Davi tinha sido ungido rei já antes de vencer Golias, quando ele era um jovem. Deus o ungiu, mas não o instituiu como rei imediatamente. Davi teve de servir a Saul por um tempo e teve o seu período de lua de mel, digamos assim, com Saul, quando Saul gostou muito de Davi. Mas depois da sua grande vitória contra Golias, e lembra-se que as mulheres lá fizeram até um cântico para celebrar a vitória, dizendo: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Então ali o coração do rei Saul começou a invejar, a ficar inseguro com respeito a Davi. Agora ele vai tomar o meu lugar, vai ser rei no meu lugar. Então Saul começou a perseguir Davi. E Davi passou então muitos anos fugindo pelas cavernas, pelos desertos de Israel, e Saul perseguindo. Até que finalmente, depois de muitos anos, Saul morreu. Ele cometeu o suicídio depois de fracassar numa batalha contra os filisteus. Ele cometeu o suicídio, lançou-se sobre a sua espada. Davi, muito triste, teve de ver aquela situação não só de Saul morrer, mas do seu melhor amigo, Jonatas, filho de Saul, também morrer. E Davi agora, então, tinha que tomar o seu lugar no trono de Israel. Mas Davi não ia tomar à força. Então, o que é que aconteceu? Logo no início do capítulo 2, diz que Davi consultou ao Senhor. Depois da morte de Saul, Davi consultou ao Senhor e Deus lhe orientou a subir até Hebrom, uma cidade de Judá. Então Davi foi para Hebrom, e ali em Hebrom ele foi ungido rei. Os moradores de Hebrom, de Judá, vieram até Davi e ungiram rei sobre a casa de Judá. Quer dizer, Judá era uma tribo de 12, uma tribo. Então Davi foi reconhecido rei de Israel por uma tribo só. Enquanto isso, o general, o capitão do exército de Saul, chamado Abner, você vê isso no capítulo 2, versículo 8, que diz: porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o constituiu rei sobre todo Israel. Então o capitão do exército de Saul, Abner, pensou assim: bom, Saul morreu, o seu outro filho, Jonatas, morreu, o outro filho que sobrou ficou paralítico, né? Mefibosete estava lá paralítico, e agora então sobrou Isbosete. Vamos ungí-lo rei. Então agora Israel tinha 2 reis, o filho de Saul, Isbosete, rei sobre as 11 tribos, e Judá, que tinha ungido Davi a rei. E Davi ficou ali em Judá, em Hebrom, reinando por 7 meses e meio. 7 anos e meio, reinando sobre Hebrom. Qual é a lição que nós tiramos, entre tantas? Uma das lições principais que nós tiramos deste acontecimento na vida de Davi em Israel. Você vê que uma coisa é você receber uma promessa de Deus. Outra coisa é você tomar posse dela. É isso que você aprende, que nós aprendemos.
Davi tinha a promessa de Deus, ele tinha todo o direito de reinar sobre Israel por mandado divino. Mas as pessoas não aceitavam Davi como rei. Lembre-se que dentro da própria casa de Davi, ele não foi aceito pelos seus irmãos. O rei Saul não o aceitou. Agora o capitão Abner não aceitou, levou todo Israel a seguir outro, o filho de Saul. Então, veja que a vida de Davi, apesar de ser um homem temente a Deus, um homem que era o segundo o coração de Deus, que agradava a Deus e etc., ele não teve nada facilitado para ele. Deus não pegou os inimigos de Davi e os apagou assim, ó, um estalar dos dedos. Ah, agora você é meu servo, você vai ser rei em Israel, eu vou limpar o seu caminho para você. Vou tirar todos os seus inimigos do seu caminho. Não, não foi assim. Não foi assim. Davi gemeu, Davi penou. Ele teve de perseverar, aguardando e confiando na promessa de Deus. Ele teve de perseverar. Se Deus me colocou como rei, ele quer que eu seja rei, então eu não sei como, mas ele vai fazer. Essa é a confiança dos verdadeiros servos de Deus. Os falsos, chamados servos de Deus, mas não são, eles querem sempre ajudar a Deus. Você vê, Abner não se preocupou em consultar, em procurar saber qual era a vontade de Deus. Ele simplesmente foi pela tradição. Bom, a tradição diz que quando um rei morre, o seu filho é que reina no seu lugar. Então ele foi lá e ungiu Isbosete. Quer dizer, ele não quis saber da vontade de Deus, ele quis saber da tradição, do jeito que as coisas são feitas. Ah, o jeito é assim, mas o certo é assim, porque é assim que são feitas as coisas. Mas quem está querendo saber a vontade de Deus, coloca essa vontade como soberana. Não fica preocupado, o certo, segundo o mundo, segundo as tradições, segundo se faz nas nações aí fora, é assim que se faz. Não, você vê a diferença. Davi foi consultar a Deus. O que eu faço agora, meu pai? O que eu faço? E Deus falou, não, sobe a Hebrom e fica lá. E Davi foi lá e obedeceu. Davi foi para Hebrom não porque ele quis, mas porque Deus disse para ele, sobe, vai a Hebrom. Quer dizer, Deus estava vendo tudo que estava acontecendo. Deus estava vendo o que estava acontecendo com Abner, com todo o restante de Israel. Deus estava vendo Davi ali aguardando pacientemente que o seu trono fosse reconhecido em todo Israel. Deus estava vendo tudo aquilo, mas aquele tempo era necessário. Davi, quando foi ungido rei, era um jovem. Com certeza, se ele ocupasse o trono de Israel na sua juventude, ele teria feito um monte de bobagens, como jovem. Então Deus precisava que tudo aquilo acontecesse com Davi para que ele fosse preparado para o momento certo ocupar o trono de Israel. Como veio a acontecer? Veio a acontecer mais tarde, como você vai acompanhar no restante da série Reis. Mas tudo é assim. Deus sabe o tempo, Deus sabe como, Deus não facilita, Deus usa as dificuldades para nos preparar, para nos fazer mais fortes. E por isso é importante que você, eu, nós, como Davi, que aprendeu isso nas lágrimas, nas lutas, nas dificuldades, é importante que a gente aprenda a confiar em Deus e a perseverar na sua vontade. Mesmo que nada ao nosso redor faça sentido, a gente não entende, as pessoas ficam nos nossos ouvidos falando, não, mas faz isso, por que você não faz aquilo? Olha, é seu direito, é aquilo outro. Em vez de você ficar dando ouvidos às outras pessoas, então você deve dar ouvido a quem? A voz de Deus, confiar em Deus, mesmo que todos estejam falando o contrário. Esta é a grande lição deste início do reinado de Davi, ainda que parcialmente em apenas parte, uma cidade da tribo de Judá, onde ele ficou por 7 anos e meio, ali aguardando que a promessa de Deus se cumprisse.
E você? O que é que você faz quando você tem uma promessa, mas ainda não vê a sua realização? Você desiste, você duvida da promessa e desiste de seguir? Você se apressa e tenta fazer as coisas do seu jeito? Ou você faz como Davi? Você espera na certeza de que o Deus que te prometeu não mente. E se você perseverar nele, no fim, ele vai cumprir tudo o que prometeu a você. Qual das três atitudes você tem? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.